Omega. Hoje, um dos relógios mais respeitados do mundo. Escolhido pela NASA para enfrentar os testes mais extremos já realizados, onde outros pararam, quebraram ou perderam a precisão. Nem mesmo a Rolex, uma das marcas mais icônicas da história, resistiu. No fim, apenas um continuou funcionando. E o mais curioso é que essa história não começa com tecnologia avançada, nem com uma grande marca. Ela nasce de um problema. Nas montanhas frias da Suíça, relógios eram feitos dentro de casas. Cada peça vinha de um lugar. Cada artesão trabalhava de um jeito. E quando tudo precisava se encaixar, qualquer erro comprometia tudo. Era um sistema limitado, fragmentado, ineficiente. Mas um jovem enxergou o que ninguém via e decidiu mudar tudo. Agora vamos voltar para 1825, em La Chaux-de-Fonds, na Suíça. Louis Brandt nasceu em 23 de novembro de 1825, em La Chaux-de-Fonds, na Suíça. Hoje essa cidade é conhecida como um dos grandes centros da relojoaria mundial. Mas, no início do século XIX, ela estava longe de ser um lugar próspero. A região ficava no alto das montanhas do Jura. O clima era frio durante grande parte do ano. O solo era duro e a agricultura produzia pouco. Em muitos meses, a terra simplesmente não entregava o suficiente para sustentar as famílias. Foi justamente por causa disso que algo começou a mudar dentro das casas da região. Durante o inverno, quando o campo parava, muitas famílias transformavam suas próprias salas em pequenas oficinas. Sobre mesas de madeira simples, surgiam ferramentas delicadas, pinças finas e peças minúsculas de metal. Ali nascia uma nova forma de sustento, a fabricação de componentes para relógios. Louis cresceu dentro desse ambiente. Seu pai participava dessas atividades artesanais, enquanto sua mãe cuidava da casa e da organização da família. Era uma vida de disciplina e economia. Nada podia ser desperdiçado. Essa mentalidade era reforçada pela cultura local. O cantão de Neuchâtel era marcado pelo calvinismo, uma cultura de disciplina, simplicidade e responsabilidade individual. Ali, precisão não era um detalhe, era parte da vida. A produção de relógios não acontecia em uma única oficina. Ela era dividida entre muitos artesãos. Um fazia engrenagens, outro produzia molas. Havia também quem cuidasse das caixas, dos ponteiros e dos mostradores. No fim, um relojoeiro reunia todas as partes e montava o relógio completo. Esse sistema tinha um nome: établissage. Era um sistema fragmentado, espalhado por centenas de casas e pequenas oficinas. Foi dentro dessa engrenagem coletiva que Louis passou a infância. Desde cedo, ele se acostumou a ver rodas dentadas girando entre dedos habilidosos e instrumentos sendo usados com extrema precisão. Um relógio não era obra de uma única pessoa. Era o resultado de muitas mãos trabalhando em coordenação. Enquanto outras crianças cresciam próximas ao campo, Louis crescia cercado por mecanismos. Sua educação formal foi simples. Aprendeu leitura, escrita e aritmética básica. Mas sua verdadeira formação acontecia fora da sala de aula. Na adolescência, começou a aprender o ofício de forma mais direta. Teve contato com a montagem, o ajuste fino e o acabamento das peças. Cada detalhe importava. Um erro mínimo podia comprometer todo o funcionamento. Ao mesmo tempo, algo importante acontecia além das montanhas suíças. Relógios daquela região começavam a ganhar reputação em toda a Europa. Comerciantes levavam essas peças para cidades distantes e, aos poucos, a relojoaria suíça passava a ser associada à confiabilidade. Para um jovem atento, aquilo revelava uma oportunidade. Louis percebeu que o valor de um relógio não estava apenas na fabricação, mas na capacidade de levar aquele produto ao mercado. Alguém precisava conectar os artesãos espalhados pelas montanhas aos clientes na Europa. E ele decidiu ser essa ponte. Em 1848, aos 23 anos, tomou uma decisão diferente da maioria. Em vez de se limitar a produzir peças, passou a montar relógios a partir do trabalho de outros artesãos e levá-los pessoalmente para vender fora da Suíça. Era o começo de algo muito maior.
Ali, começou a colocar em prática a ideia que havia mudado sua forma de enxergar o negócio. Foi assim que surgiu uma pequena operação que levava seu nome: Louis Brandt. Ele comprava peças de diferentes artesãos, engrenagens, molas, caixas e mostradores. Reunia tudo, montava os relógios e preparava o produto final. Mas o trabalho não terminava ali. Para aquilo funcionar, não bastava montar bem. Era preciso vender, entregar e voltar com novos pedidos. Ao contrário de muitos comerciantes da época, Louis não esperava compradores aparecerem. Ele próprio levava os relógios para vender. Isso significava viajar, e viajar muito, em uma época de deslocamentos lentos, caros e imprevisíveis. Ao longo dos anos, percorreu diferentes regiões da Europa, negociando com desconhecidos, adaptando preços e lidando com mercados distintos. E não havia garantias de retorno. Em muitas dessas viagens, tudo se decidia em poucos minutos. O comprador analisava o relógio em silêncio, girava a coroa, observava o movimento, qualquer falha encerrava a negociação. E muitas vezes significava voltar sem vender nada. Não era apenas um relógio de bolso, era confiança. Os relógios precisavam funcionar com precisão, resistir ao uso e manter consistência. Para quem comprava, um defeito significava prejuízo. Para Louis, algo pior: perder a confiança que ainda estava construindo. Desde o início, ele estabeleceu um padrão claro. Não bastava montar relógios. Era necessário garantir que cada peça funcionasse como deveria. Esse cuidado começou a diferenciá-lo. Enquanto alguns buscavam volume, Louis se concentrava na confiabilidade e na relação com seus clientes. Com o tempo, isso gerou algo valioso: reputação. Durante as décadas de 1850 e 1860, seu negócio cresceu de forma constante. Ainda não era uma grande empresa, mas já havia deixado de ser apenas uma atividade pequena. Louis Brandt construiu uma rede comercial sólida, conectando artesãos suíços a compradores em diferentes países. Mesmo com esse crescimento, a estrutura do negócio permanecia baseada no mesmo princípio inicial. Não existia uma grande fábrica. A produção continuava descentralizada. As peças eram fabricadas por artesãos especializados e depois reunidas para a montagem. Era um sistema que dependia de coordenação, disciplina e confiança entre muitas pessoas. Qualquer atraso, erro ou peça fora do padrão podia comprometer todo o relógio. E, por mais de 3 décadas, Louis Brandt manteve essa engrenagem funcionando. Ao longo desses anos, aquele pequeno negócio cresceu, ganhou clientes em diferentes mercados e se firmou. Quando ele morreu, em 1879, já não era apenas comércio, era um negócio sólido. O nome Brandt começava a ser associado a relógios confiáveis e bem montados. Com a entrada dos filhos, aquela estrutura passaria a ser conhecida como Louis Brandt e Filhos, marcando a continuidade do negócio. Mas, naquele momento, algo importante estava prestes a acontecer. Embora Louis tivesse construído reputação e mercado, o mundo da relojoaria estava mudando rapidamente. E quem perceberia isso seriam seus filhos. Louis Paul Brandt e César Brandt herdaram o negócio do pai e fariam algo muito maior com ele. O modelo que havia feito Louis Brandt crescer começava a mostrar seus limites. Os filhos perceberam isso antes que fosse tarde. O mercado mudava, a relojoaria suíça avançava, e depender de peças de diferentes artesãos começava a gerar um problema claro: falta de controle. Foi nesse cenário que Louis Paul Brandt e César Brandt assumiram o comando do negócio. A lógica deles era diferente. Em vez de apenas reunir componentes feitos por terceiros, passaram a buscar algo mais ambicioso: controle, padronização e escala. Cada peça vinha de um lugar, cada artesão trabalhava de um jeito, e quando tudo precisava se encaixar, qualquer variação virava erro. Numa indústria em que milímetros e segundos importavam, manter constância não era detalhe, era sobrevivência.
Em 1880, os irmãos tomaram uma decisão que mudaria o rumo do negócio. Saíram de La Chaux-de-Fonds e transferiram a operação para Biel, também chamada de Bienne. Biel oferecia conexões, mão de obra e base para produzir em escala. Mais do que isso, representava uma ruptura com o modelo antigo. A partir dali, o ritmo fragmentado das oficinas começou a ficar para trás. No lugar das mãos de diferentes artesãos, surgiam máquinas. No lugar da variação, começava a aparecer consistência. As peças passaram a obedecer padrões mais rigorosos, e o sistema começou a funcionar com uma precisão que o modelo artesanal dificilmente garantia. Em 1885, essa mudança ganhou forma concreta: o calibre labrador. Pela primeira vez, havia um avanço real na padronização. Peças mais intercambiáveis reduziam falhas e tornavam o processo mais previsível, mas ainda não era o suficiente. Em 1894, surgiu o movimento que mudaria tudo: o calibre Omega. Pela primeira vez, precisão, padronização e facilidade de manutenção funcionavam juntas de forma confiável. Não era só um bom mecanismo, era um sistema repetível, capaz de sustentar crescimento. Isso aumentava a confiança em toda a cadeia. Com movimentos mais consistentes, o negócio ganhou força para crescer em escala. O impacto foi tão grande que o nome do movimento começou a engolir a identidade da empresa. Aos poucos, Omega deixou de ser apenas um calibre e passou a representar a marca. Essa mudança se tornou oficial em 1903, quando passou a se chamar Omega Watch Co. Naquele momento, o negócio já havia atingido um porte impressionante: cerca de 800 funcionários e aproximadamente 240 mil relógios por ano. O pequeno empreendimento construído por Louis Brandt havia se transformado em uma das maiores fabricantes suíças. A história deixava de ser apenas a de uma família que aprendera a vender relógios. Agora, era a história de uma marca com escala e identidade própria. Mas fabricar mais não seria o suficiente. Para se tornar global, a Omega precisaria provar algo que poucos conseguiam: sua precisão diante do mundo inteiro. Omega agora precisava provar sua precisão diante do mundo. E essa prova não viria de testes controlados. Viria dos ambientes mais extremos. Durante a Primeira Guerra Mundial, os exércitos perceberam rapidamente que o relógio de bolso já não era prático no campo de batalha. Soldados e pilotos precisavam consultar o tempo com rapidez. Em combate, segundos podiam decidir avanços, recuos ou vidas. Foi nesse cenário que o relógio de pulso ganhou espaço entre militares. A Omega passou a fornecer relógios para oficiais e pilotos britânicos e americanos. O que antes era visto como acessório delicado se transformava em instrumento essencial de coordenação e estratégia. Aos poucos, o relógio de pulso deixava de ser exceção e passava a ser ferramenta. Mas a reputação da marca não se consolidaria apenas na guerra. Nos anos 1920, o explorador norueguês Roald Amundsen levava relógios Omega em suas jornadas polares. Nessas regiões, o frio era implacável. Lubrificantes congelavam, metais se contraíam e instrumentos delicados simplesmente paravam de funcionar. Mesmo assim, os relógios continuavam marcando o tempo. Aquilo não era propaganda, era sobrevivência. Ao mesmo tempo, outro tipo de prova surgia diante de multidões. Em 1930, a Omega se uniu à Tissot para formar um grupo relojoeiro suíço, fortalecendo sua posição e preparando a empresa para competir em escala maior. 2 anos depois, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1932, foi escolhida como cronometrista oficial da competição. Até então, muitas provas ainda dependiam de cronômetros operados manualmente. Pequenos atrasos humanos podiam gerar erros e disputas. A Omega levou equipamentos mais precisos e introduziu um novo padrão de medição do tempo no esporte. Nas décadas seguintes, essa tecnologia evoluiu.
Sensores eletrônicos, sistemas de photo-finish e soluções digitais passaram a registrar diferenças mínimas entre atletas. O esporte mundial passou a depender de medições cada vez mais exatas, e a Omega estava no centro desse processo. Depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948, a empresa apresentou o Seamaster. Inspirado em modelos militares usados durante o conflito, ele foi projetado para oferecer resistência e confiabilidade no uso cotidiano. Mas desafios ainda maiores estavam por vir. Em 1957, a marca lançou 3 modelos que se tornariam históricos: Seamaster 300, Railmaster e Speedmaster, cada um voltado a um desafio específico. O Seamaster para o mar, o Railmaster para ambientes com interferência magnética e o Speedmaster para as corridas automobilísticas. Com seu cronógrafo preciso, o Speedmaster operava onde frações de segundo faziam diferença. Nos anos 1960, o oceanógrafo Jacques Cousteau levou relógios Omega a mergulhos profundos. Mesmo sob pressão intensa nas profundezas, os mecanismos continuavam funcionando. A Omega acumulava provas de resistência em diferentes cenários: guerra, gelo, esporte e oceano. Mas o próximo teste levaria tudo isso ao limite. Em 1965, a NASA iniciou avaliações rigorosas para escolher um relógio capaz de acompanhar astronautas em missões espaciais. Diversas marcas participaram do processo, entre elas Rolex, Longines e Hamilton. Mas havia um detalhe que tornava tudo ainda mais rigoroso. Os relógios não foram fornecidos pelas marcas, foram comprados de forma anônima, como qualquer consumidor faria, sem que os fabricantes soubessem que seriam testados. Os relógios foram submetidos a condições extremas: calor intenso, frio severo, vibrações violentas, choques bruscos e mudanças drásticas de pressão. Um a um, os mecanismos começaram a falhar. Alguns pararam completamente, outros perderam precisão ou sofreram danos estruturais. Mas um relógio continuou funcionando: o Speedmaster. Depois de sobreviver aos testes mais brutais que um relógio já havia enfrentado, ele estava prestes a acompanhar o ser humano no lugar mais distante que um relógio já havia ido. Em 20 de julho de 1969, o ser humano deu um dos passos mais marcantes da história. A missão Apollo 11 havia pousado na Lua. Enquanto Neil Armstrong se preparava para descer do módulo lunar, outro detalhe também fazia parte daquele momento histórico. No pulso de Buzz Aldrin estava um relógio Omega Speedmaster. Quando Aldrin caminhou pela superfície lunar, aquele relógio se tornou o primeiro a funcionar na Lua. A partir dali, o Speedmaster ganhou um apelido que atravessaria gerações: Moonwatch. Não era apenas uma conquista tecnológica, era um símbolo. Um objeto criado por relojoeiros suíços agora fazia parte de um dos maiores feitos da humanidade. Mas, ironicamente, esse momento de maior glória da relojoaria suíça seria seguido por sua maior ameaça. No fim da década de 1960, fabricantes japoneses passaram a produzir relógios eletrônicos movidos a quartzo, mais baratos, extremamente precisos e fáceis de fabricar em escala. Em poucos anos, essa inovação desencadeou a chamada crise do quartzo, que atingiu a indústria com força devastadora. De repente, o mercado mudou. Relógios mecânicos, que levavam semanas para serem produzidos, passaram a competir com dispositivos eletrônicos fabricados em massa. O impacto foi brutal. Milhares de relojoeiros suíços perderam seus empregos. Centenas de empresas desapareceram. Uma indústria que havia dominado o mundo por décadas caminhava para o colapso. A Omega também sentiu o golpe. O grupo formado pela Omega e pela Tissot enfrentava dificuldades crescentes. Em 1983, uma decisão radical foi tomada: a fusão com outro grande grupo relojoeiro suíço que controlava marcas e fabricantes essenciais da indústria. Dessa união nasceu uma nova estrutura, conhecida como SMH,
que anos depois se tornaria o atual Swatch Group. Mas a fusão não resolveu o problema. A verdadeira virada veio 2 anos depois, quando Nicolas Hayek assumiu o comando. Mais do que salvar empresas, ele enxergava a necessidade de reinventar toda a estratégia da relojoaria suíça. Em vez de competir com produtos baratos, reposicionou as marcas em outro território: tradição, engenharia e luxo. Sob essa visão, a Omega voltou a investir em inovação e identidade, e aos poucos recuperou sua força. Em 1995, outro movimento ajudaria a transformar sua imagem global. Nos cinemas, o agente secreto mais famoso do mundo passou a usar um Omega Seamaster, James Bond. A mudança foi enorme. De repente, a marca se associava à elegância, tecnologia e aventura em uma das franquias mais populares do mundo. A evolução continuou na engenharia. Em 1999, a Omega introduziu comercialmente o escapamento coaxial, desenvolvido por George Daniels. O sistema reduzia o atrito interno, aumentando a durabilidade e a estabilidade na precisão. Uma inovação que nos anos seguintes se tornaria parte central da identidade técnica da marca. Anos depois, outra fronteira seria enfrentada. Em 2015, a marca lançou o padrão Master Chronometer, em parceria com o Instituto Suíço Metas. Os relógios passaram a ser testados contra campos magnéticos de até 15.000 Gauss, algo essencial em um mundo cercado por eletrônicos. A Omega mostrava que ainda sabia inovar. Em 2019, celebrou os 50 anos do Moonwatch. O relógio que esteve na Lua continuava sendo produzido e admirado por colecionadores ao redor do mundo. Hoje, a Omega faz parte do Swatch Group e produz cerca de 500 mil de relógios por ano. Modelos como Speedmaster, Seamaster, Constellation e DeVille representam diferentes faces da marca, que segue responsável pela cronometragem dos Jogos Olímpicos. A história, que começou com Louis Brandt em uma pequena cidade fria da Suíça, atravessou guerras, crises e revoluções tecnológicas. E mesmo depois de tudo isso, aquela engrenagem iniciada nas montanhas do Jura continua funcionando. Se essa história mudou a forma como você enxerga negócios, legado ou visão de longo prazo, deixa o seu like. Isso ajuda mais do que parece. E, se ainda não faz parte, se inscreve agora para não perder os próximos documentários. Cada novo inscrito aproxima o canal da meta de 1 milhão. Aqui você entende como decisões, estratégias e visão constroem empresas que atravessam gerações. Essa foi mais uma história dos grandes, e a próxima já está te esperando. Clique na imagem que está aparecendo na sua tela e continue nessa pegada comigo. Te vejo lá.